O combate cristão, uma exposição de Efésios 6, versos 10 a 13, por Dr. Martin Lloyd-Jones, capítulo 7, O inimigo sutil. Estivemos considerando demoradamente o poder e as ciladas do nosso inimigo, o diabo. Outros aspectos deste mesmo assunto ainda terão que ser levados em consideração. Porém, antes, talvez seja bom comentar uma questão que provavelmente está na mente de alguém. À luz da vitória de Cristo sobre o diabo e da certeza de que finalmente ele será lançado num lago de destruição, como é que os poderes das trevas ainda se mostram tão determinados e ativos? Por que os cristãos continuam envolvidos nos conflitos para o qual o apóstolo chama a nossa atenção? A resposta é que a fraqueza essencial do diabo consiste em que, apesar de toda sua esperteza e sagacidade, não se dá conta de que é um inimigo vencido. Ele tem grande conhecimento e grande poder, mas não está ciente de que já foi irremediavelmente desclassificado. Daí persistir ele em seus esforços. Ele continua tentando derrotar a Deus, e assim como ele não desistiu de investir contra o Senhor Jesus, quando foi derrotado nas tentações no deserto, mas continuou atacando, retirando-se e repetindo as suas investidas terríveis até o fim, assim ele continua até hoje. O motivo é que ele é adversário de Deus. O diabo não é tão contra nós como é contra Deus. Nada somos aos seus olhos, exceto que somos o povo de Deus. A paixão e a ambição consumidora do diabo é danificar e destruir a obra de Deus. Por esta razão, ele tentou Eva no jardim do Éden e tentou arruinar a obra perfeita de Deus. O diabo a odiava e se determinou a estragá-la e destruí-la se pudesse. Por isso começou sua guerra, e quando nosso Senhor vivia de fato na terra, ele pôs em ação todos os seus recursos. Naquele tempo, Deus estava executando a sua realização mais vital e mais central, de modo que o diabo pôs em campo todas as suas reservas. Se nesse ponto a obra de Deus pudesse ser destruída, a vitória do diabo estaria assegurada. Mas ele fracassou completamente e não conseguiu derrotar o nosso bendito Senhor. As mesas foram completamente viradas sobre ele, por assim dizer, naquilo que aconteceu na cruz. Quando ele pensava que afinal estava vencendo o Senhor Jesus, o que estava acontecendo realmente era que o nosso Senhor o estava expondo, a ele e às suas hostes, a vergonha, triunfando deles na cruz, conforme Colossenses 2, verso 15. Tendo falhado ali, e mais ainda na glória da ressurreição, o diabo, por certo, viu imediatamente que a única coisa que lhe restava era destruir a obra salvífica do nosso bendito Senhor, expressa no estabelecimento e preservação da Igreja cristã. Esta representa o novo reino em formação. Esta é a nova realidade mediante a qual Deus está se preparando para a derrota final do diabo. Daí, evidentemente, segue que o interesse particular do diabo agora é danificar, destruir, se puder, a Igreja de Deus e cada membro individual da Igreja. Afinal de contas, a Igreja é a obra mais gloriosa de Deus. Ela é sua nova criação, mediante a água e a palavra. Esta coisa maravilhosa que Deus está formando, o corpo de Cristo, é mais maravilhosa que a criação original. Naturalmente, a preocupação do diabo acerca da Igreja é tremenda, e se ele pudesse arruiná-la, no todo ou em parte, derrotaria a Deus e ficaria alegre para sempre. O resultado é que, de modo muito especial, o povo cristão é objeto dos ataques do diabo. É isso que o apóstolo nos está fazendo lembrar aqui. O Senhor Jesus Cristo expressa a mesma verdade com outras palavras quando diz: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Mateus 10, 25. Diz ele, noutras palavras: vedes o tratamento que recebi neste mundo. Doravante recebereis tratamento semelhante, porque sois o meu povo. O mundo vos odiará, porque me odiou. Vós me pertenceis, e como reagiram a mim, assim reagirão a vós. É o diabo que faz o mundo portar-se desta maneira. O Senhor Jesus estava preparando seus discípulos imediatos e todas as gerações do seu povo para a hostilidade do mundo.
O próprio fato de que somos cristãos significa que o diabo terá um particular interesse em nós e estará muito especialmente preocupado em derrotar-nos quando e onde puder. Seu objetivo nisso é, com essa vitória obtida por ele, manchar, por assim dizer, a glória de Deus e mostrar o fracasso de Deus e de Cristo em não conseguirem redimir um povo peculiar a eles. Sendo essa a nossa proposição básica, podemos passar a uma segunda, qual seja: quanto mais cristãos somos e formos, mais investidas do diabo poderemos esperar. Isso igualmente dispensa demonstração. Ninguém jamais foi tão tentado pelo diabo como o Senhor Jesus Cristo. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Foi tentado à nossa semelhança como nós, conforme Hebreus 4,15 e muito mais. O diabo sempre o abordava pessoalmente. Alguns destes principados e potestades muitas vezes bastam para nós. Alguns dos simples emissários ou mensageiros, por assim dizer, do reino do mal. Porém o diabo mesmo, pessoalmente, com todos os seus poderes totalmente à mostra, sempre se confrontava com o nosso bendito Senhor. Portanto, quanto mais nos aproximarmos do nosso Senhor, mais devemos esperar essa espécie de investida. Daí o apóstolo falar com particular solenidade e repetir o seu conselho: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ainda, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Paulo deseja que nos demos conta de que estamos face a esse conflito. Quanto mais cristãos formos, mais cientes estaremos do conflito. Esse é o testemunho universal de todos os santos que já viveram e ornaram a vida da igreja. Todos eles concordavam que, conforme avançavam na vida cristã, mais feroz e mais inflamada se tornava a luta contra o diabo. Muitos deixaram relatos de que, mesmo em seus leitos de morte, o diabo os atacou. Repito que esta é invariavelmente a mensagem da Bíblia. A Bíblia não nos ensina o tipo de salvação que diz: venha a Cristo, creia nele e tudo correrá bem. Palmilhará a estrada afora com um passo glorioso e daí em diante tudo será perfeito para sempre. Ao contrário, as Escrituras nos advertem de que estamos entrando numa vida na qual temos que revestir-nos de toda a armadura de Deus. Sempre que leio estes versículos ou neles penso, com esta repetição, quanto a tomar toda a armadura de Deus, recordo algo que aconteceu durante os primeiros estágios da última guerra, no estágio da guerra falsa, entre aspas, assim chamada. A guerra irrompera no dia 3 de setembro de 1939, porém nada parecia acontecer durante meses e algumas pessoas otimistas superficiais, gente que não entendia a situação, estavam quase prontas a dizer: não vai acontecer nada. De fato, o primeiro-ministro Neville Chamberlain disse na Casa dos Comuns: Hitler perdeu o ônibus. 1 ou 2 meses antes de Hitler descarregar todo o seu poder em maio de 1940. Mas a minha principal referência neste ponto é ao Major-General Sir Ernest Swinton, que de setembro de 1939 em diante costumava falar pelo rádio uma vez por semana como comentarista militar. Parecia que não estava acontecendo nada, nenhuma arma fora disparada, não houvera nenhum choque de armas, nenhum bombardeio aéreo acontecera, a guerra parecia morta. Mas Sir Ernest Swinton insistia em dizer todas as semanas: estamos lutando por nossas vidas. Para muitos parecia que ele estava sendo pessimista, todavia continuava dizendo aquilo. Não se enganem, ele costumava dizer, estamos lutando por nossas próprias vidas. E continuava dizendo isso apesar de não estar acontecendo nada. O fato é que ele tinha conhecimento do poder e da sutileza do inimigo. Ele sabia o que se passava. Ele sabia que aquela calma aparente era sumamente enganosa e que, se fôssemos prudentes, trataríamos de preparar-nos com todas as nossas forças e com todo o nosso vigor. Ele sabia que a matança estava prestes a sobrevir e de fato sobreveio. Por isso pergunto: o cristianismo é uma vida fácil e serena? Simplesmente recebemos pela fé a nossa justificação e a nossa santificação e presumimos que tudo vai ficar bem? Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
diz o apóstolo Paulo. Não temos que lutar contra a carne e o sangue. Trate de dar-se conta de que você está envolvido numa guerra terrível e que, por ser cristão, precisará de toda a armadura de Deus, de cada parte dela, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Na verdade, quanto mais você avançar na vida cristã, mais inflamada será a luta. Paulo nos assegura que somos confrontados pelas astutas ciladas do diabo e pelo terrível poder das suas hostes. Saliento que o diabo não usa suas ciladas contra o incrédulo, contra aquele que não é cristão. Ele não precisa fazer isso. Do ponto de vista do diabo, não há dificuldade nenhuma em manter num estado de pecado a pessoa que não está interessada em Cristo e que não crê nele. O nosso próprio Senhor nos lembra que quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Ele não tem necessidade de sutileza ou de sagacidade para fazer que as pessoas mundanas e pecaminosas continuem pecando. Não há necessidade de nenhuma sutileza para fazer o povo ler certos jornais dominicais bem conhecidos e fazê-lo passar o dia todo nessa leitura. Não há nenhuma esperteza nisso. Tudo que é depravado na natureza humana quer agir desse modo, e tudo que se tem que fazer é colocar essas publicações em frente dessas pessoas. A mesma coisa se aplica à indução das pessoas a viverem bebendo, dançando e cedendo às suas paixões. Não há necessidade de sutileza ou de sagacidade aí. Isso é tarefa fácil para o diabo. O mais simples mensageiro dele pode fazê-lo, e talvez nem este seja necessário. A luxúria e as cobiças que surgem na natureza humana decaída fazem isso automaticamente. Mas no momento em que somos transferidos para o reino de Deus, para o reino da luz, no momento em que passamos a pertencer a Cristo, o diabo percebe que a situação é diferente, e agora ele precisa pôr em ação as suas ciladas. Portanto, só os cristãos conhecem algo das astutas ciladas do diabo. Os outros permanecem na ignorância delas. Opino, pois, que um teste muito bom da nossa posição como cristãos é o nosso conhecimento das astutas ciladas do diabo. Contudo, alguém poderá perguntar: por que você gasta tanto tempo com isso? Por que você faz disto uma coisa tão grande? Por que você não diz apenas: tudo está bem, o diabo foi derrotado, tomai toda a armadura de Deus? Minha resposta é que o apóstolo nos adverte de maneira muito solene que temos de lutar contra as artimanhas do diabo. Não somente isso, mas ele se afana em falar-nos com minúcias sobre a natureza desta armadura, da qual devemos revestir-nos, se é que havemos de sobreviver. E eu desejo fazê-lo lembrar-se de novo de que a experiência dos santos através dos séculos nos ensina que quanto maior o santo, mais experiência tem das astutas ciladas do diabo. Eu diria que não há nada mais significativo quanto aos evangélicos do presente século do que o modo como, em geral, eles têm ignorado este ensino concernente ao diabo e aos principados e potestades e quanto às ciladas do diabo. Quantas vezes você ouviu palestras ou sermões sobre este tema com relação ao ensino sobre a santificação? O ensino popular se oferece para acertar tudo direitinho para você, de uma vez, e afirma que não há nada com que se preocupar. Basta você, entre aspas, olhar para Cristo e tudo ficará bem. Não, diz o apóstolo Paulo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, além de fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. Você precisa da armadura e terá que fazer bom uso dela se quiser ficar firme. Não há nenhum outro teste da nossa situação, da nossa posição e do nosso crescimento como cristãos que seja mais completo do que o nosso conhecimento e a nossa tomada de consciência das astutas ciladas do diabo. É por causa das ciladas do diabo que nós temos essas epístolas do Novo Testamento. Elas nunca teriam sido escritas, e na verdade nem os evangelhos, se não fossem as ciladas do diabo. Essas epístolas foram escritas porque os cristãos primitivos estavam em dificuldade. Alguns tinham caído em algum erro, tinham se extraviado aqui ou ali e estavam com algum tipo de problema. Portanto, esses livros foram escritos a fim de familiarizá-los com as astutas ciladas do diabo. Foram-nos dados em parte para preparar-nos para enfrentarmos este antagonista matreiro
e todos os seus poderes e hostes arregimentados contra nós. Esta é a maneira pela qual a Bíblia aborda a doutrina da santificação. Para ensinar santificação, não é preciso ir constantemente aos incidentes do Velho Testamento e espiritualizá-los. Não é preciso tomar os milagres do Novo Testamento e transformá-los em parábolas. Não que isso seja necessariamente errado, se explicarmos claramente o que estamos fazendo. O que o mestre sábio faz é expor as epístolas e especialmente este ensino sobre as astutas ciladas do diabo. Em última instância, todos os nossos problemas provêm dessa fonte. Portanto, o que temos que fazer é tratar de entender algo do caráter dessas astutas ciladas e depois algo do modo pelo qual devemos defrontá-las e contestá-las para que possamos resistir com êxito ao diabo. O ponto que estou firmando é que não basta dizer apenas: é tudo muito simples, você simplesmente olha para o Senhor e terá vitória. Não, não é assim. O Novo Testamento nos dá instruções com particularidades. Todo ensino sobre a santificação ou sobre a santidade que passe por alto os ensinos detalhados das epístolas do Novo Testamento é ensino falso, não é ensino bíblico. Em última análise, é uma espécie de psicologia, é ensino de alguma seita. Precisamos prestar atenção nos pormenores, porque a Bíblia afirma que essa é a única maneira pela qual poderemos resistir ao diabo. Precisamos saber algo sobre a natureza do ataque movido pelo diabo. Primeiramente, perguntemos: como o diabo nos ataca? Não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. A primeira resposta acha-se na expressão astutas ciladas. Com muita frequência, essa expressão é empregada em diferentes formas para descrever a natureza da oposição que nos confronta, o caráter do ataque. As Escrituras se empenham para enfatizá-las. Voltemos a Gênesis 3:1. Lemos ali: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo. Ciladas e estratagemas, tudo aparece como resultado da astúcia. Em 2 Coríntios 11:3, o apóstolo escreve aos coríntios e lhes explica que está agindo assim, porque, diz ele, temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma maneira corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Talvez alguém pense que deveria ser suficiente dizer: no momento em que você crê em Cristo e está em Cristo, tudo está bem. Tudo o que lhe cabe fazer é permanecer em Cristo, mas infelizmente o diabo e os principados e potestades estão em ação. E por causa desta astúcia, desta sedução do engano, temos necessidade de saber algo sobre isso. Ouçamos ainda o que Paulo diz nessa mesma epístola, 2 Coríntios 2, de 9 a 11. E para isso vos escrevi também, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Sua habilidade em planejar e esquematizar, ele fará qualquer coisa para conseguir vantagem sobre nós. Diz o apóstolo: fará qualquer coisa para derrubar-nos, para fazer-nos parecer ridículos e para pôr em desgraça o nome de Deus. Não ignoramos os seus ardis. Tomemos outro exemplo. Escrevendo em 1 Timóteo, capítulo 3, sobre a insensatez de fazer de neófitos presbíteros ou anciãos ou bispos, diz o apóstolo Paulo: para que reticências não caia na condenação do diabo, ou na versão utilizada pelo autor, para que não caia na armadilha do diabo. Vocês sabem alguma coisa sobre armadilhas? Já viram homens montando armadilhas para pegar coelhos ou arapucas para pegar passarinhos? Naturalmente, a verdadeira arte nesse processo está em ocultá-las. Não se arma uma armadilha abertamente em pleno campo, deixando-a ali, a descoberto. Não, ela é colocada entre folhas ou ramos de árvores. Uma pessoa que caminhe casualmente por ali não vê nada, e o desprevenido coelho ou pássaro não vê nada. Vê umas porções de alimento que o atrai, mas não vê a armadilha. O segredo da colocação da armadilha está em camuflá-la e encobri-la. Esse processo tem que ser sutil e sagaz, e o apóstolo afirma que a razão pela qual não devemos promover um neófito é para que ele não caia na condenação ou na armadilha do diabo.
Outra vez, em 2 Timóteo 2,26, Paulo volta a ensinar o servo do Senhor a ajudar as pessoas na vida cristã e assim escreve: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que à vontade dele estão presos. O diabo está sempre armando armadilhas e arapucas. Elas estão ao redor de nós. E o apóstolo diz a Timóteo: precisa ter paciência, precisa mostrar os perigos aos crentes e ensiná-los a evitá-los, para que aqueles que foram capturados pelo diabo possam desprender-se, possam soltar-se da armadilha e recuperar a liberdade. O próprio Senhor Jesus emprega uma expressão sumamente significativa quando nos diz, em João 8,44, que quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo gosta de mentiras porque elas fazem parte dos seus ardis. Ele não fala a verdade, está sempre pronto a torcer a verdade e a falar mentira. Suas palavras visam a capturar-nos e a lançar-nos em suas garras. Mentira é uma parte proeminente das astutas ciladas do diabo. Vejamos em seguida a declaração do Senhor Jesus Cristo, registrada em Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isso é final. Diz o Senhor que essas hostes são tão astutas e espertas, que podem fazer coisas tão magníficas e maravilhosas, que até os próprios eleitos de Deus quase caem nessas armadilhas. Com a mesma disposição, o apóstolo escreve um tanto sarcasticamente no capítulo 11 de 2 Coríntios sobre falsos apóstolos, pessoas que se exaltavam a si próprias, chamando a atenção para si mesmas. Pergunta ele, em outras palavras, à igreja de Corinto: o que está acontecendo com vocês? Porque são sempre levados por estes homens traiçoeiros que vivem aí e que fazem propaganda deles mesmos de maneira carnal e se apresentam como autoridades? Estão sempre prontos a ouvi-los e a engolir cada palavra proferida por eles. Ah, como vocês são ingênuos, face às astutas ciladas do diabo! Não são capazes de reconhecer estes falsos apóstolos, estes obreiros fraudulentos. Eles não agem bem. Fingem que são apóstolos de Cristo e que só estão interessados na glória de Deus. Porém, por todo lado, o que fazem é enganar. De maneira muito sutil, eles na verdade chamam a atenção para si e não para o Senhor. Por isso Paulo adverte os cristãos de Corinto contra aquelas pessoas, devido ao terrível dano que elas podem fazer. Existe um exemplo desse mesmo tipo de coisa nesta epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Paulo aí se refere aos falsos mestres, que são usados pelo astuto diabo. Diz ele que esses homens com astúcia enganam fraudulosamente, ou que planejam enganar. São capazes disso porque são espertos e astutos. Contudo, o exemplo mais notável disto está em 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 10. E então será revelado o iníquo, aquele maligno, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Notem os termos contundentes. Em toda parte as Escrituras nos advertem contra esse engano sutil e fraudulento, e contra todo este engano da injustiça, de que estamos literalmente rodeados. O que há de ser a condição do cristão que não está ciente disso tudo? Ou está dormindo a sono solto, ou não passa de um bebê em Cristo. As crianças nunca estão cientes dos perigos. Sua ignorância explica isto. Elas não têm consciência das possibilidades do perigo. O neófito não compreende. Para ele tudo é simples e calmo velejar. Só o homem que tem alguma experiência é que é um pouco mais maduro e que enxerga estas coisas.
Vejamos ainda mais uma passagem na qual o apóstolo diz a Timóteo que ele e todos os que o ouvem têm que estar preparados para essas coisas. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, esses tempos já estão presentes, sempre estiveram presentes, sendo seu fim apenas um agravamento do que vem tendo continuidade desde o tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve neste mundo. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Por quê? Dando ouvidos a espíritos enganadores. Você tem consciência dos espíritos enganadores, das doutrinas de demônios, da hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência, conforme 1 Timóteo 4, de 1 e 2, e assim por diante? Minha última citação, que se acha em Hebreus 3,13, é mais geral sobre o caráter do pecado que resulta disso tudo. Os hebreus estavam em dificuldade com problemas, estavam deprimidos e desanimados, alguns deles olhando para trás, com olhares saudosos para a religião judaica. O autor da epístola mostra o seu receio em suas exortações, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Citei todas essas passagens nas Escrituras, a fim de mostrar como elas acentuam constantemente esta verdade concernente às astutas ciladas do diabo. Torno a lembrar-lhes as palavras do Major-General Sir Ernest Swinton. Estamos lutando por nossas próprias vidas. Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E pergunta Pedro se o justo apenas se salva ou se salva com grande dificuldade, onde aparecerá o ímpio e o pecador. 1 Pedro 4, 17, 18. Esse é o ensino do Novo Testamento. Estamos lutando por nossas vidas. Não estamos lutando apenas contra carne e sangue, e sim contra o diabo com suas astutas ciladas, e contra os principados e potestades, contra os governadores das trevas deste mundo. Tudo o que estou perguntando é: estaríamos cientes da luta? Estaríamos cientes do conflito? Porventura damos-nos conta de que estamos nesta situação? Em seguida faço mais perguntas. Como se mostram ou se manifestam essas astutas ciladas? Como posso tornar-me consciente dos ardis do diabo? Como é que ele os emprega? Para encontrarmos uma resposta, vejamos primeiro o que nos é dito sobre o diabo e observemos como as astutas ciladas se mostram nas maneiras pelas quais ele aparece. Aqui está a chave para o entendimento dessa questão. A principal exposição concernente a isto acha-se no capítulo 11 de 2 Coríntios, já citado por nós. No versículo 13, o apóstolo diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Diga-se de passagem que a correta tradução do versículo 14 não é: e não é maravilha, porque o próprio Satanás é transfigurado. Como diz a versão King James, mas Satanás se transfigura em anjo de luz, como na versão de Almeida. Não se trata de algo que lhe é feito, porém daquilo que ele mesmo faz. Isso nos dá a chave para entendermos as suas atividades. Algumas das traduções modernas do Novo Testamento são boas neste ponto. Traduzem essa palavra transfigura ou transforma por mascara ou disfarça. Essas pessoas se mascaram como apóstolos de Cristo e o diabo se mascara como anjo de luz. O Novo Testamento ampliado, por exemplo, tem essa tradução. Noutras palavras, a ideia é que o diabo usa máscara, que ele é um ator que se apresenta caracterizando diferentes personagens. Não aparece sempre da mesma maneira. Se o fizesse, o problema seria menos difícil. Pode muito bem ser que o quadro estivesse na mente de Paulo quando escreveu sobre o dia mau. Existem coisas tais como ataques satânicos ou investidas de Satanás. Constituem experiências da vida cristã, e muitos santos testificam delas, quando o diabo vem como um verdadeiro leão a rugir, ou para mudar a comparação, quando ele vem como um furacão, como ventos uivantes, levando ruído, tumulto, sobressalto, terror e destruição por onde passa.
Ele arremete contra você por todos os lados ao mesmo tempo e abala suas emoções, enchendo-o de terror e espanto. E se você não souber nada daquilo sobre o que o apóstolo escreve aqui, você não poderá resistir. Aterrorizado por ele, você sucumbirá. Toda a violência da fúria dele e a veemência do seu amargo antagonismo para com Deus se virarão contra você. Quando você acordar de manhã, ele estará tonitruando e rugindo para você, e seguirá os seus passos o dia inteiro. Você dirá: nunca me senti assim antes. Sou cristão mesmo? O que é que está acontecendo comigo? Eu pensava que tinha acabado com tudo isso. O diabo ficará com os olhos raivosamente fixos em você. Ele fará ameaças, e você ficará tremendo e sentindo-se quase perdido. No entanto, isso é apenas um dos seus modos de agir, apenas uma das máscaras que ele usa. Não foi desse modo que ele se aproximou de Eva. Ele enganou Eva, ele a seduziu. Um leão a rugir não atrai ninguém, mas essa máscara foi tirada, e ele agora vem da maneira mais plausível, mais agradável, mais atraente que se pode conceber. Vem como amigo, como alguém que está aí para lhe oferecer ajuda. Ouça-o falar com Eva. É verdade que Deus disse que não podeis comer dessa tal árvore da ciência do bem e do mal? Ah, muito bem. Naturalmente sabeis porque ele disse isso. Ele quer manter-vos inferiorizados. Ele não quer que venhais a ser aquilo que sois capazes. Ele sabe que se comerdes daquela árvore, ficareis sendo como ele. E ele não quer que aconteça isso. Esse é o problema com Deus. Ele sempre quer que a pessoa fique por baixo. Não deis ouvidos a isso. Expressai-vos livremente, firmai-vos sobre os vossos próprios pés. Foi assim que o diabo seduziu Eva. Às vezes ele vem em sua mais sedutora forma e como nosso maior amigo. Outro método empregado por ele é o da insinuação. Segundo este modo de agir, ele não diz nada diretamente, ele sugere, insinua a ideia. Ele se aproximou do nosso Senhor e disse: se tu és o Filho de Deus. Ele não disse com palavras concretas que Jesus não era o Filho de Deus, mas podemos notar a implicação: se tu és o Filho de Deus. Na tentação ocorrida no deserto, há um misto de sedução e insinuação. Assim o diabo pode vir a você e dizer-lhe: se creres no Evangelho e te fizeres cristão, estarás fazendo de ti um tolo. As pessoas vão rir de ti. Vais estragar a tua carreira. Ele seduz e insinua. Essa é uma forma muito sutil de ataque, empregada com muita frequência pelo diabo. Entretanto, como o apóstolo Nuno faz lembrar, às vezes ele se desfaz de todos estes truques e a máscara agora utilizada, ou a maneira como se disfarça, é a de um anjo de luz. Aí ele vem como quem tem autoridade quanto à verdade. Ele vem citando as Escrituras. E nas tentações do nosso Senhor no deserto, o diabo citou as Escrituras como alguém que as conhece. Assim ele virá a nós como quem deseja esclarecer-nos sobre as Escrituras. Antes, talvez ele tenha feito o máximo, como leão a rugir, para manter-nos completamente fora da vida cristã. Agora ele vê que isso não funciona mais conosco e então dispensa todos os outros métodos e vem como um anjo de luz que se oferece para conduzir-nos a verdades mais profundas que ninguém jamais viu antes. É isso que ele sempre faz com todos os hereges. Ele se aproxima de nós como alguém que está desejoso de que repudiemos os pontos externos e cheguemos às coisas realmente profundas, coisas centrais, que as outras pessoas lamentavelmente deixaram de lado. Os homens que estavam perturbando Paulo e a igreja de Corinto nada eram senão instrumentos do diabo que se manifestava desse modo. Eles diziam a respeito de Paulo: a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. 2 Coríntios 10:10. Causa-nos espanto, diziam eles, noutras palavras, que ele deu tanta atenção ao diabo. Ele não sabe nada mais do que os pontos mais elementares e ignora as verdades profundas. Eis a resposta de Paulo: ensinei-lhes os elementos básicos porque eram carnais, eram crianças.
não estavam aptos para mais do que isso. Eu sabia o que estava fazendo. 1 Coríntios 1, verso 1. Mas aqueles outros mestres diziam exatamente o oposto. Vinham como anjos de luz, que iriam levar as pessoas diretamente para as profundezas da verdade. Não iam perder tempo desenvolvendo paulatinamente essas coisas, edificando as pessoas, tratando-as primeiro como bebês, depois como crianças, depois como jovens e assim por diante. Não faziam como João costumava fazer, e como Paulo sempre fazia, e como faz a Epístola aos Hebreus, Hebreus 5, de 11 a 14. Com um grande salto eles podiam levá-las a toda a verdade. Foi essa a maneira pela qual muitas heresias surgiram. Foi assim também que muitas seitas tiveram sua origem. Outra maneira adotada pelo diabo, outra máscara utilizada por ele, e é uma das mais astutas, é que ele se oculta completamente e ridiculariza toda e qualquer ideia de que existe diabo ou de que existem seres tais como principados e potestades. Não há somente muitas pessoas do mundo que não acreditam na realidade das coisas que estamos considerando aqui, mas infelizmente também há muitos membros de igreja que não acreditam. Está em andamento uma proposta para que se corrija um catecismo cristão bem conhecido e se retire dele toda a menção do diabo. O diabo está no auge da sua esperteza quando persuade pessoas de que não existe diabo algum. A dissimulação é a arte da pesca de anzol. Uma das principais regras da pesca é você ficar fora da vista dos peixes e disfarçar-se. Atire a linha e que esta seja comprida, para que o peixe não o veja sentado ou de pé. Esconda-se. Essa é uma das principais regras da pesca de anzol, e o diabo é um escolado mestre nisto. Assim, quando ele consegue persuadir maiormente a igreja de que não existem seres como o diabo, os principados, as potestades e os demônios, tudo vai ficar bem, segundo seu ponto de vista. Ela é embotada e iludida, fica adormecida e totalmente inconsciente do conflito. Finalmente, às vezes, ele aparece como um mentiroso descarado, negando a verdade, proferindo mentiras, dizendo falsidades. Em certo sentido, tudo que estivemos considerando é o que eu denominaria prolegômenos da história da Igreja, uma introdução da história da Igreja cristã. Por que a história da Igreja é o que é? Porque os chamados pais tiveram que convocar aqueles concílios da Igreja? Porque tiveram que redigir as suas confissões e os seus credos? Essas coisas foram as respostas da Igreja às manifestações das ciladas do diabo que tinham alcançado sucesso, porque alguns elementos do povo de Deus não tinham prestado atenção ao ensino da palavra de Deus e não o tinham compreendido. Prosseguiremos numa posterior consideração disto, e progressivamente o aplicaremos a nós mesmos, pessoalmente. Enquanto isso, se algum de vocês ficar desanimado, deprimido ou cheio de terror e espanto, em decorrência das ciladas do diabo, será porque está entendendo de maneira gravemente errônea o ensino do apóstolo. É certo que as astutas ciladas do inimigo existem realmente, mas fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Se vocês fizerem isso, não terão nada que temer, serão capazes de resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes.